Foi. Bom, Igor, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Até puxando o gancho aí do que você estava falando antes aqui na nossa resenha antes. Pessoal, em respeito ao Igor, nosso convidado, que tirou esse tempinho para a gente, inclusive ele está na faculdade ainda, onde ele estava dando aula. Quem puder, abre a câmera, interaja, pergunta, vamos conversando, para ele não dar aula para esse abismo todo. Imagine o quanto esse cara estudou para estar aqui conversando com a gente sobre um assunto tão sério e tão delicado. Então, Igor, mais uma vez, muito obrigado. Explicando para você basicamente o que eu já falei, mas para quem ainda não participou, que tem gente que tem carinha nova aqui que eu já estou vendo, o Portal Talks começou no início da pandemia, ali, meados da pandemia, justamente para a gente se aproximar mais no momento de home office, em que todo mundo estava distante, trazendo aí pautas importantes sobre a nossa profissão, sobre a sociedade, sobre hobbies, a gente já falou de tudo um pouco aqui, e hoje, especialmente, é um assunto super atual, né? Um assunto que está aí correndo o mundo das notícias e um assunto complicado. Então, assim, peço a ajuda de todos para me ajudar nessa conversa aqui. E, Igor, se eu ou qualquer pessoa falar alguma besteira, falar, por favor, nos corrija e para a gente aprender aqui com você sobre esse assunto. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer também a presença do Igor. E eu queria até comentar, acho que vocês, não sei se vocês falaram um pouquinho na resenha antes, mas, Igor, a maioria está no Brasil, mas a gente tem Raíssa na Europa, na Alemanha, e Gustavo nos Estados Unidos. Então, acho que, eu não sei se o Gu está aqui, porque eu não estou vendo todo mundo, mas com certeza eles têm um impacto diferente do nosso, inclusive. Acho que seria legal a gente abordar, pela carinha da Raíssa, já sabe que não muito bom, um impacto maior. Mas acho que é legal a gente, já que a gente está nesse cenário, aproveitar e te contextualizar sobre isso também, para você poder falar para eles. Verdade, boa. Bom, Igor, a bola é tua. Pode tocar. Obrigado. Então, primeiramente, quero agradecer ao Matheus, com quem tive o primeiro contato, né? Dizer que fico muito contente de poder ter essa tarde agora com vocês, para a gente conversar um pouquinho de um tema que acho que é muito mais importante esse tema do que a gente de fato imagina, né? Eu vou trazer algumas informações para vocês para tentar mostrar como ele é importante, né? E desde já também parabenizar pela iniciativa que vocês, enfim, tiveram aí na empresa de fazer conversas como essa com os colaboradores. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana, porque coloca, na verdade, as pessoas num processo de formação constante, né, de pensar a atualidade, de discutir o mundo em que a gente está, o mundo para qual a gente caminha. Então, parabéns pela iniciativa. Acho que ela merece um reconhecimento aí de todos vocês. Pessoal, eu vou falar algumas coisas aqui. Tenho até um materialzinho que daqui a pouco eu apresento para vocês. E gostaria de combinar que a qualquer momento vocês podem me interromper, a qualquer momento vocês podem tirar dúvida, podem perguntar. Estou aqui realmente para um bate-papo, tá bom? Eu acho que a gente pode começar a falar sobre o conflito da guerra da Ucrânia com a Rússia a partir de uma rápida revisão histórica do porquê disso estar acontecendo, né? E antes de mais nada, eu vou falar que meu nome é Igor. Por que meu nome é Igor? Porque por parte de pai, a minha família é russa. E de onde é a minha família? A minha família é russa, de onde hoje é a Ucrânia. Temos um contexto histórico pessoal, então. No passado, em 1917, quando a Revolução Russa derrubou os czares, a minha família paterna veio com uma mão na frente e outra atrás, fugindo do território russo, onde hoje é a Ucrânia, e desembarcou aqui sem saber falar um A de português. Por que eu estou falando isso? Porque a forma como a gente está enxergando o conflito, ela é enviesada, óbvio. Qualquer imprensa será sempre enviesada.
por nós estarmos no Brasil, bem como Alemanha e Estados Unidos, a imprensa será sempre ocidental. Em outras palavras, a Rússia, por nossa parte, será sempre vista como o inimigo do James Bond. Né? Sempre o inimigo a ser combatido. Né? Estou falando isso apenas para a gente aprender a relativizar um pouco as coisas. Nem tudo que a imprensa fala diz respeito ao fato do Putin ser um sanguinário e o Zelensky ser um anjo protetor da população ucraniana. Porque os dois têm os seus méritos e as suas mazelas. Né? E é isso que eu quero discutir um pouco com vocês. Muito bem, vamos voltar um pouco no tempo e entender que o que a gente está vivendo agora na Europa, por mais chocante que seja, né? Quando que a nossa geração imaginou que ia haver uma guerra desse tipo? Por mais chocante que seja, entendam, isto na Europa é a regra, não é a exceção. A Europa sempre foi um continente em guerra. Se nos últimos 80 anos nós vivemos um grande período de paz, isso não é. A paz não é a regra na Europa. A paz é a exceção. Por quê? Porque na Europa sempre conviveram povos de múltiplas culturas diferentes, mas principalmente com uma questão geográfica muito mal resolvida entre eles. A questão das fronteiras na Europa vai continuar sendo, por muito tempo, um problema de disputa entre os países. Tá? Inclusive, a Raíssa, que está na Alemanha, né, Raíssa? Pois é, a Raíssa, que está na Alemanha, sabe que a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, teve que entregar territórios, teve que pagar por crimes de guerra. Na Segunda Guerra Mundial também, né? E, portanto, existem territórios que hoje não pertencem à Alemanha, mas que já pertenceram. Não existe nenhuma garantia de que, eventualmente, no futuro, a Alemanha não queira recuperar esses territórios. Para nós, brasileiros, essa é uma questão muito estranha, muito esquisita, né? Essas dimensões territoriais, essa guerra por território, porque as nossas questões territoriais no Brasil, a nossa geografia já está resolvida há muito tempo. Barão do Rio Branco já resolveu tudo isso aqui há muito tempo. Não temos que nos preocupar com invasões territoriais. Então, para a gente é difícil entender como que uma guerra começa, como que um país, de repente, invade outro. E por aí vai. Então, em 1914, o mundo estava vivendo um período que a gente chama de paz armada. Né? Havia uma série de países imperialistas, todos eles preocupados com o movimento geopolítico dos demais, e a resposta para isso era se armar cada vez mais. Essa paz armada culminou na chamada Primeira Guerra Mundial, que vai durar até 1918. Em 1918, o mundo tinha visto pela primeira vez uma guerra que resultou em 20 milhões de mortos, a maioria europeus. 20 milhões. Imaginem só. Né? Pensem que a Covid no Brasil matou aí pouco mais de 600 mil até agora. Uma guerra de 4 anos matou 20 milhões. Né? No pós-Primeira Guerra Mundial, o presidente americano, que na época era o presidente Wilson, ele propôs a criação de uma organização que pudesse evitar um novo conflito. E aí ele sugeriu a criação da chamada Liga das Nações. A Liga das Nações, ela de fato existiu, só que ela foi muito comprometida porque internamente os Estados Unidos entraram numa problemática de política nacional. Republicanos e democratas discordaram sobre a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações, e embora os Estados Unidos tenha criado a Liga das Nações, eles não participaram. Isso fez com que a Liga das Nações já nascesse meio capenga.
e ela vai sobreviver ao longo desses 20 anos do entre guerras, né, garantindo a paz no mundo. Para isso que ela existia, garantir a paz no mundo. A gente sabe que não deu certo porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial ela foi ainda mais devastadora, porque aí não foram 20 milhões de mortos. Aí foram pelo menos 50 milhões de mortos, sendo que existem alguns historiadores que falam em 80 milhões de mortos. Com armas novas sendo utilizadas, com a utilização de material nuclear, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra Mundial foi devastadora. O fim da Segunda Guerra Mundial fez com que os países vencedores da guerra se reunissem e procurassem uma nova forma de evitar a guerra. E aí, eles vão pegar o modelo da Liga das Nações, vão dar uma aprimorada e vão criar, em 1946, a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU, ela nasce com o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU, digamos que é o braço mais importante da ONU. E é o braço mais importante da ONU porque ele que, de fato, consegue fazer alguma coisa. Ele é formado por 5 países membros, são 5, perdão, membros não, 5 países efetivos, né, ou seja, permanentes, que são os Estados Unidos, a Rússia, na época da criação era a União Soviética ainda, a França, o Reino Unido e a China, que na época era representada apenas por Taiwan. Esses 5 países formaram o Conselho de Segurança da ONU e são eles que permanecem lá até hoje. Fora esses 5 países permanentes, ainda existem outros 10 que são membros rotativos. Inclusive o Brasil, nesse momento, é membro. Só que apenas os 5 países que eu falei inicialmente são aqueles que possuem poder de veto. O que é o poder de veto? É a capacidade de dizer não, eu não quero participar. E, portanto, não vai acontecer. O que significa? Significa que se, por exemplo, estoura uma guerra em algum país da África, esses 5 países se reúnem e vão decidir se vão ou não enviar uma missão de paz para conseguir resolver o conflito local. Se apenas um desses países vetar a missão de paz, então ela não vai acontecer. Como vocês podem imaginar, a missão de paz é, portanto, uma missão rara. E ela é rara porque, na maioria das vezes, Estados Unidos, França e Reino Unido estão de um lado, ao passo que Rússia e China estão do outro. O Conselho de Segurança ele é muito mais político do que qualquer outra coisa. Todos os outros órgãos da ONU são importantes, sem dúvida, para questões humanitárias. Por exemplo, para a questão da saúde, com a Organização Mundial da Saúde. Ou com a Unesco e as suas preocupações que dizem respeito à educação, ciência e cultura. Ou a Unicef, que cuida das questões da primeira infância e da adolescência também. Mas, na prática geopolítica, e aqui eu talvez cometa uma certa barbárie ao falar isso, né? Mas na prática geopolítica, uma Assembleia Geral da ONU não é muito diferente do que uma reunião de condomínio do prédio de vocês. Por quê? Porque a ONU não tem força nem poder para mandar nos países. Isso, numa palavra, uma frase mais acadêmica, digamos assim, a gente diz que o sistema internacional é anárquico. Ou seja, como o sistema internacional é anárquico, não existe nenhuma força supraestatal que esteja acima dos países e que seja capaz de exigir que eles se comportem desta ou daquela maneira.
sabe o que a gente percebe a partir daí? Que a guerra se torna inevitável. Porque se um país, ainda mais se um país membro do Conselho de Segurança da ONU, quiser fazer a guerra, ele vai fazer. É isso que a gente está vendo. Então, muita gente pergunta, poxa, por que a ONU não está fazendo nada? A ONU não está fazendo nada porque não há nada que a ONU possa fazer. Muito bem. Caminhamos um pouquinho mais na nossa história. Saímos da Segunda Guerra Mundial e da criação da ONU. E entramos, então, na Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi esse período da história em que as duas principais potências ganhadoras da Segunda Guerra Mundial, de um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética, vão ganhando cada vez mais força e entram numa verdadeira disputa de poder. A gente chama a Guerra Fria de Guerra Fria porque nunca existiu uma batalha direta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esses países nunca dispararam um contra o outro. E ainda bem, porque se isso tivesse acontecido, é provável que nós não estivéssemos mais aqui. Chegou um momento da Guerra Fria que o potencial atômico desses dois países combinados era tanto que o mundo poderia ser explodido 16 vezes. Se naquela época o potencial atômico era esse, imaginem hoje. Ô, Igor, Não. mas até o que eu escuto muito é que a gente pode até ficar tranquilo, porque os países só têm bombas atômicas para se protegerem dos outros países que têm bombas atômicas, e ninguém vai lançar a sua própria. É isso mesmo? Muito bom. Dá para ficar tranquilo? Eu acho que, assim, estrategicamente, né, o armamento nuclear serve como um aviso. Sabe quando você tem um cão bravo dentro de casa, né, e você deixa ele latindo no portão? Você tem ele lá, né, para, digamos assim, deixar as pessoas com medo de entrarem no seu quintal, né? E ótimo, né? Teoricamente, isso pode deixar a gente tranquilo, sim. Mas a gente não sabe. De repente, alguém decide abrir o portão, entende? Para fazer o cachorro correr atrás. Para a gente ficar tranquilo mesmo, o ideal é que nenhum país tivesse armamento nuclear. Né? Porque a gente fala nas relações internacionais e a gente pensa muito na lógica do país. Né? O país vai decidir isso, o país vai decidir aquilo, né? Mas o país é formado por pessoas. E vocês sabem que as pessoas, elas, às vezes, são muito enigmáticas. A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Né? Quantas vezes que, de repente, a gente não vê alguém fazendo alguma loucura por aí? Então, eu acho que até dá para a gente ficar tranquilo, mas não que essa nossa tranquilidade signifique que um desastre não vai acontecer. Sim, um desastre pode acontecer. Né? Daqui a pouco eu falo um pouco mais a respeito. Durante a Guerra Fria, então, esses dois países começaram a disputar poder em vários campos diferentes. Né? Os dois principais campos foram o campo armamentício e o campo espacial, né? de ciência espacial. E a lógica funcionava da seguinte forma: sempre que uma potência lançava um armamento novo ou, por exemplo, uma tecnologia espacial nova, a outra potência tinha que dar uma resposta idêntica ou superior para comprovar que era mais forte, né? Então, é o que aconteceu, por exemplo, quando, pela primeira vez, a União Soviética envia uma pessoa ao espaço, né? Yuri Gagarin, com a sua constatação de que a Terra é azul, né? E pouco tempo depois, a Agência Espacial Americana começa a fazer missões para a Lua, né? Conseguindo colocar, inclusive, o primeiro astronauta na Lua, em 1969. Durante a Guerra Fria, muita tensão existiu, né? Inclusive a chamada crise dos mísseis, quando a União Soviética usou a sua principal aliada aqui nas Américas, que era Cuba,
e direcionou mísseis para os Estados Unidos. Né? A resposta veio com os Estados Unidos fazendo a mesma coisa na Turquia, da Turquia para a Rússia. Né? Mas nenhum desses mísseis foi disparado. E aí, a lógica da Guerra Fria implicava também nessas duas potências irem ganhando cada vez mais espaços de influência. Então, os Estados Unidos, eles começaram a fazer as chamadas políticas ou agendas políticas externas com o intuito de aproximação de vários povos, né? De tal modo que as Américas, quase que por inteiras, né? E o continente europeu se transformaram numa grande zona de influência americana. Ao passo que a maior parte dos países asiáticos e o leste europeu, boa parte da África também, acabaram se transformando como uma rede de influência soviética. Qual era a preocupação aí? A preocupação era que, principalmente nos países que faziam fronteira entre zonas de influência americana e zonas de influência soviética, pudessem ser invadidos por um lado ou por outro. Nos Estados Unidos, então, surge uma ideia. E se a gente criasse um pacto que garantisse que se um país que faz parte da nossa zona de influência for atacado, a gente responde belicamente com todos os nossos países do bloco. É assim que vai surgir a OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte nada mais é do que uma organização que busca a resposta militar conjunta em caso de um país membro ser atacado. A União Soviética respondeu criando o Pacto de Varsóvia, que vocês já ouviram falar também. O Pacto de Varsóvia era a OTAN do lado soviético. Acontece que, com o fim da Guerra Fria, né, a Guerra Fria vai acabar porque chega um momento em que o socialismo soviético não deu conta de suportar as demandas econômicas das muitas corridas promovidas entre americanos e soviéticos, né, ela vai se desmantelar. E com o desmantelamento da União Soviética, desaparece também o Pacto de Varsóvia. Só que a OTAN não desaparece. A OTAN continuou existindo. E mais do que isso, a OTAN continuou existindo e continuou negociando com outros países para que esses novos países passassem a fazer parte da OTAN. Inclusive ex-repúblicas soviéticas. É o caso da Romênia, é o caso da Bulgária, é o caso da Hungria, é o caso da Estônia, da Letônia e da Lituânia. Todos esses países eram repúblicas soviéticas e que hoje fazem parte da OTAN. Aí eu queria mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Dá para ver a minha tela? Ou ainda não? Sim. Já estão vendo? Ótimo. Eu queria que vocês vissem isso aqui. Olha que interessante. Não sei se está muito pequeno, mas eu vou tentar aproximar um pouco. Vejam aqui como que era a Rússia em 1914. Em 1914, a Rússia fazia fronteira com a Alemanha. Ué, cadê a Polônia aí? Cadê a Bielorrússia? Cadê a Lituânia, a Estônia, a Letônia? Cadê a Finlândia? Não tá, né? Tudo isso era território russo. Em 1949, a gente já vê que surge a Finlândia, surge a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia.
e aí é 2014. Vejam como a Rússia ela foi perdendo território ao longo desses anos. Só que tem um detalhe. E aí o detalhe principal é o seguinte: vejam que aqui em 49 não tem Ucrânia, né? Mas aqui ela tá. A Ucrânia aparece como país e ganha independência em 1991. Depois que a União Soviética se desmantela. Bom, para deixar a coisa um pouco mais complicada, e aí eu vou interromper de novo o compartilhamento, para deixar a coisa mais complicada, a gente tem que olhar para o sujeito que hoje governa a Rússia, que é o Vladimir Putin. Vladimir Putin, que hoje está há mais de 20 anos no poder da Rússia, né? Que é um senhor hoje com quase 70 anos de idade, né? Ele foi, na sua juventude, agente da KGB. O que era a KGB? A KGB é uma espécie de FBI e de CIA ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, né? A KGB era a polícia, a polícia, digamos, polícia federal da União Soviética. E, portanto, Putin ele era um patriota, e ainda é um patriota. O sonho do Putin, se é que eu posso dizer isso, é fazer a Make Russia Great Again. O discurso dele é idêntico ao discurso do Trump. Ele quer ver a Rússia grande novamente. Para ele, o fim da União Soviética foi o episódio mais trágico do século XX. Mais do que isso, ele olha para os vizinhos de fronteira que ele tem hoje e ele vê que só tem OTAN por todo lado. Mas não a Ucrânia. A Ucrânia ainda não. E ele não vai deixar a Ucrânia entrar na OTAN. Ele pode ceder todas as outras demandas, mas ele não vai deixar a Ucrânia entrar na OTAN. Por dois motivos. O primeiro motivo é uma questão de estratégia política. Se a gente faz uma medição hoje de Moscou, a distância de Moscou para a fronteira da Rússia com a Ucrânia, a gente está falando de aproximadamente 600 quilômetros. Hoje, 600 quilômetros é facilmente percorrido por qualquer míssil. Mas se a gente expandir essa fronteira lá para o final da Ucrânia, aí a gente já está falando de 1.500 quilômetros. Já fica muito mais fácil de você abater um míssil que voe para a sua capital. O Putin já tem que lidar com o fato de que Letônia, Lituânia e Estônia fazem parte da OTAN. E, portanto, ele já tem, teoricamente, que defender uma parte da sua fronteira. Ele não pode aceitar que outra parte da sua fronteira comece a fazer parte da OTAN também. Porque senão ele vai ter que dividir o seu exército de defesa em caso de uma eventual invasão. A Ucrânia é bastante provável que acabe se transformando numa nova Bielorrússia. Vocês estão acompanhando a Bielorrússia, não estão? Não? A Bielorrússia... Mais ou menos. Mais ou menos. Então, olha só que interessante. Eu vou compartilhar de novo aqui. Só que agora uma outra tela. Mas, Igor, enquanto você compartilha, só para comentar aqui, você chegou ali na Ucrânia, por que a Rússia não vai deixar participar da OTAN? Já desfez o primeiro nó na minha cabeça aqui, sobre o porquê da guerra. Então, tô curtindo. Não vai. Vocês estão vendo na tela? Sim. Muito bem. Olha só que interessante. Aí é a expansão da OTAN desde 1997. Né? Mapa europeu aqui. Tá? Lembrem-se que a Rússia, antes da Primeira Guerra, ela contemplava todo esse território praticamente que está em amarelo, tá?
Isso tudo era Rússia. Bom, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia e Bulgária, tudo isso hoje é OTAN. E praticamente todas elas eram ex-repúblicas soviéticas. Tá? O que não é OTAN aqui? A Bielorrússia. E a Bielorrússia é um país que é 100% aliado da Rússia e nunca deixará de ser. Eu diria até que a Bielorrússia é praticamente uma extensão do território russo. Hoje, quem governa a Bielorrússia é um fantoche do Vladimir Putin. E a Ucrânia também não é OTAN. E a Finlândia aqui em cima também não é OTAN. Daqui a pouco a gente vai falar da Finlândia. A Ucrânia não é OTAN. Né? Para a Rússia, a Ucrânia é russa. Lembrem-se da história da minha família. A minha família veio da Ucrânia, mas da Ucrânia quando a Ucrânia ainda era Rússia. Para os russos, a Ucrânia é russa. Não tem como eles admitirem que isso aqui vira OTAN. Porque se virar OTAN, a Rússia ela vai ter que defender todo esse território fronteiriço da Ucrânia e também esses territórios aqui da Estônia e da Letônia. Ao passo que, se ela garante que a Ucrânia não passe a fazer parte da OTAN, ela só precisaria defender isso aqui, esse territóriozinho 1 e 2. Né? Então, estrategicamente, a Ucrânia ela se transformou num ponto central para o Vladimir Putin. Ainda mais nesse momento em que o presidente ucraniano, que é o Volodymyr Zelensky, ele é um presidente aliado dos Estados Unidos e aliado da Europa Ocidental. Inclusive, é sabido que o Zelensky ele recebeu apoio americano para sua eleição, para ser eleito. Nos últimos anos tem tido um flerte cada vez maior da OTAN com a Ucrânia. E o Putin percebeu que se ele não agisse agora, a chance da Ucrânia entrar na OTAN e se transformar numa ameaça futura para a Rússia era real. Então, o que o Vladimir Putin faz? Ele que é um patriota, que quer ver a Rússia grande de novo, ele que era um ex-agente da KGB, e ele que é um russo, e assim como todos os grandes mestres enxadristas também são russos, né? Basta lembrar do Garry Kasparov, por exemplo, né? Ele olha para essa situação e fala, eu vou ter que agir. Ele está com 70 anos, sabe que não vai governar por muito mais tempo e certamente quer deixar um legado. Então, o que ele faz? Ele vem para as regiões mais a leste da Ucrânia, que são as regiões de de Luhansk, regiões onde existem muitos russos morando e que, portanto, são regiões separatistas, e decide apoiar a independência dessas regiões. Então, o que ele faz? Ele inunda essas regiões de forças armadas, declara que reconhece a região de Luhansk e Donetsk como região independente, com países independentes, e ao invés de dizer que ele está começando uma guerra, ele anuncia que ele está enviando para lá uma missão de paz russa para garantir que a Ucrânia não invada aquelas regiões. Queria que vocês percebessem que a guerra é sempre uma narrativa. A guerra é sempre uma narrativa. Ô, Igor. Oi. Aqui é o Léo, tudo bom? Tudo bem? Eu vi que, inclusive em Donetsk, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, né? 90% fala russo, por exemplo, da população. Sim. Então é basicamente uma região russa dentro de um estado que já foi Rússia e hoje é Ucrânia, né? Exatamente. Né? E aí o lado mais ocidental da Ucrânia, aí sim, né? Mais falando ucraniano e muito mais ligado aos valores ocidentais, né?
Sim. Eu diria que a Ucrânia hoje, ela é a Alemanha bipartida da Guerra Fria. Tá, sem um muro. Sem uma muro. cortina. Sim. Sem o muro, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Existe digamos assim, um padrão russo que é o seguinte: a população, né, ou parte da população, ela migra para territórios fronteiriços da Rússia, como da Ucrânia e da Finlândia também, e aí, enfim, começam a viver por lá, começam a abrir negócios, o negócio dá certo, vem mais gente, né? Até que chega um ponto que essas pessoas começam a ganhar representatividade, inclusive política. E quando vai ver, são maioria no país, ou maioria na região. E começam a pedir pela independência da região. Não é a primeira vez que acontece isso. Na Crimeia, aconteceu exatamente a mesma coisa. A Crimeia era também uma região ucraniana, na verdade, internacionalmente ainda é, né, reconhecido como Ucrânia. No entanto, os russos disseram que lá existe um movimento de independência da Crimeia. Em 2014 eles foram, tomaram a Crimeia e hoje quem governa a Crimeia é a Rússia, não a Ucrânia, embora os outros países não reconheçam isso. Mas, por exemplo, os impostos recolhidos na Crimeia vão para o Estado russo? Não. Ah, e uma possível, lógico, com certeza a solução não é simples, assim, o mundo está tentando achar uma solução para a guerra, mas um possível desfecho para uma guerra pode ser a quebra de uma Ucrânia ocidental, uma Ucrânia oriental, Ucrânia ocidental ligada à OTAN e a oriental mais ligada à Rússia? Pode ser a Rússia não vai admitir, olha, na minha opinião, né? A Rússia não vai admitir, mas de jeito nenhum, que nem uma unha da Ucrânia seja OTAN. Tá. Ela não vai tirar o pé. Não vai. Quais são os 4... Enfim, a gente sabe que existe negociação, os dois lados estão com muita má vontade de negociar, né? Então a gente vê assim, a guerra parece que caminha para o fim. Não caminha nada, a gente está completando hoje um mês de guerra, né? Por mais que exista mediação de países como a Turquia, por exemplo, a guerra está longe ainda do fim. E quais são os 4 pontos que para o Putin são os pontos assim que ele parece não abrir mão? São 4. O primeiro, e mais importante, a neutralidade da OTAN em relação aos blocos ocidentais. O Putin não quer que a Ucrânia faça parte nem da OTAN, nem da União Europeia. Embora, se ele tiver que ceder alguma coisa, ele vai ceder a União Europeia. Mas OTAN não. Segundo ponto, ele quer o reconhecimento da própria Ucrânia de que a Crimeia pertence à Rússia. Porque se a própria Ucrânia reconhece, o mundo inteiro é obrigado a reconhecer. Terceira coisa, ele quer que os territórios de Luhansk e Donetsk sejam reconhecidos pela Ucrânia como territórios independentes. Ou seja, significaria dizer a criação de 2 novos países no mundo. Quarta coisa, ele quer a desmilitarização da Ucrânia. Ou seja, ele quer que a Ucrânia não tenha armas. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Ucrânia, eu não te reconheço como um país soberano. E aí notem o seguinte, se o Putin quer que a Ucrânia constitucionalmente garanta que nunca vai entrar para a OTAN, e se o Putin também quer que a Ucrânia não tenha armas, qual será que é a estratégia do Putin para um futuro breve? Voltar com a grande Rússia, né? Tomar a Ucrânia por completo. Eu até ia puxar o gancho nessa pergunta, num possível desfecho do conflito. Então, se a Ucrânia não abrir mão de tudo, vamos supor que não vai acontecer, então não tem um desfecho diplomático, não há possibilidade, certo? Eu diria que, assim, para a Rússia, a coisa vai começar a pesar, porque as sanções econômicas, num curto prazo, são toleráveis. Como eu falei, o Putin, ele é russo, ele é um enxadrista, entendeu? Ele previu tudo isso já. Enquanto a gente estava na pandemia, né, aí meio desesperado, sem saber o que fazer, o Putin estava planejando tudo.
ele não perdeu o sono por causa das sanções. Tenho certeza disso. Ele não ficou sem dormir. Igor, Acontece que quanto mais... desculpa te interromper, mas para a gente ser bem didático, o que são as sanções econômicas? Pra gente Sanções, ser tá bem... Claro, claro. Uma sanção econômica é uma espécie de um castigo, tá? Olha, Rússia, você fez uma coisa que eu não achei legal, então eu vou te colocar de castigo. E qual é o castigo? Eu vou, por exemplo, parar de importar o seu gás. Então você vai ficar sem ganhar o dinheiro que eu pago para você em troca do seu gás. Isso é uma sanção. Outra sanção. Rússia, o que você fez é muito chato, muito feio. Então agora a gente não vai mais deixar você participar do sistema internacional bancário, que é o sistema SWIFT. O que isso significa? Significa que se a sua população quiser sacar dinheiro do banco, não vai conseguir. Se você quiser comprar alguma coisa de outro país e for pagar, você não vai conseguir. Então, a sanção econômica é tentar isolar a Rússia da economia global. Tá? Isso é uma sanção econômica. Só que essas sanções econômicas já tinham sido todas previstas pelo Vladimir Putin. Ele já sabia que o mundo ia fazer isso. Ele se preparou para isso. Talvez o que ele não tenha se preparado é pelo tempo de guerra. Na cabeça do Putin, a guerra ia acabar mais rápido. Na cabeça dele, ele ia entrar na Ucrânia e ia tomar a Ucrânia em 1 ou 2 semanas. Mas a Ucrânia entrou num formato de guerra que a gente chama de guerra de guerrilha, que é a pior coisa que poderia ter acontecido para o Putin. A guerra de guerrilha, ela é uma guerra em que não apenas os militares participam, como os civis também. E aí você já não sabe mais em quem atirar, entendeu? Quando o Zelensky vai no ar e fala, ó, vai para a televisão e fala, olha, peguem as suas garrafas de vodka e façam coquetéis Molotov. Ele transformou a guerra em guerra de guerrilha. Pra vocês terem uma ideia, quando os Estados Unidos respondem ao 11 de setembro e invadem o Afeganistão e posteriormente o Iraque, com a justificativa não comprovada de que havia por lá armas químicas, né? Os iraquianos, eles iniciaram uma guerra de guerrilha. Essa guerra durou mais de 10 anos e ela não foi vencida pelos Estados Unidos. Talvez tenha sido uma humilhação ainda maior para os americanos do que foi a própria guerra do Vietnã. E a Ucrânia está fazendo a mesma coisa. Iniciou uma guerra de guerrilha. A guerra de guerrilha ela é complicada porque ela faz o tempo de duração da guerra ser muito maior. E aí, a gente vai ficar nessa dúvida. Quanto tempo a Rússia vai aguentar financiar a guerra? A aposta do Zelensky, nesse momento, é desgastar economicamente a Rússia, para ver se os russos, enfim, entrem numa mesa de negociação um pouco mais dispostos, de fato, a negociar. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Putin não vai, de forma alguma, abrir mão da Ucrânia neutra à OTAN. Essa é a grande pauta. Esse desgaste econômico russo já está acontecendo, certo? Já. A população russa já sente os efeitos da guerra, né? Já é um problema hoje o país, economicamente. Não só eles, como a gente também. Isso que eu te... Quais são os efeitos para a gente dessa guerra? Pois é. Bom, para vocês que estão de home office e que, portanto, não precisam abastecer o carro diariamente, né? A coisa talvez não tenha pegado ainda, né? Mas o fato é que a alta no preço da gasolina já é um reflexo da guerra, né? A Rússia é um dos principais países exportadores de petróleo. Petróleo, que é a matéria base para se fazer o combustível dos automóveis. E essa alta de preço tende a continuar. Tá? Então, a gente está hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, com uma média de preço da gasolina comum que está por volta dos R$8 o litro. Né? Para o frentista, com quem eu conversei, ele falou que até o fim do ano ele acha que chega a 10. Né? Esses caras sabem da coisa, eles acompanham bastante essas mudanças de preço. Né? Agora, não só gasolina, né?
Rússia e Ucrânia são também países muito importantes para a exportação de trigo. E a base da nossa alimentação é trigo. O pão é trigo. Existem estudos, na minha opinião, um pouco exagerados, que falam que o preço do pãozinho francês daqui a alguns meses vai estar R$20 o quilo. Né? Como assim? Por quê? Existem outros países que também exportam trigo, não existem? Existem. Só que entra aquela lógica de mercado de oferta e demanda. Para a Raíssa, que está na Alemanha, você está onde, Raíssa? Berlim? Eu estou em Ludwigsburg, é mais no sul, perto de Munique. Legal. Qual é a grande preocupação alemã, principalmente? Né? É a tal da importação do gás natural russo. A Alemanha é um país cujo 1/3 do gás natural é proveniente da Rússia. Né? Vai acabar o gás na Alemanha? Não vai acabar o gás na Alemanha, mas vai encarecer significativamente. Né? Então, digamos que para nós, aqui do Ocidente, que não estamos diretamente na guerra, né, os grandes efeitos vão ser econômicos. Mas entre os europeus lá do leste europeu, a preocupação é um pouco mais grave, porque o Putin está fazendo isso hoje com a Ucrânia, mas nada garante que ele vá parar na Ucrânia. E aí eu disse que eu ia falar da Finlândia, não disse? A Finlândia, que é aquele paísinho lá ao norte da Europa, deixa eu reabrir o mapa aqui. Meu mapa não está muito bom, na verdade, mas eu vou colocar aqui, vocês vão entender. A Finlândia, ela está bem aqui embaixo dessa legenda. Ingressou na OTAN, não sei o quê. Né? Mas ela é um país que faz fronteira com a Rússia. Mais do que isso, é um país que antes era território russo. E que durante todo o século XX foi um país que foi disputado, um território que foi disputado entre Rússia e o Ocidente. Né? E a Finlândia, se vocês perceberem aqui, também não faz parte da OTAN. Nem a Finlândia, nem a Suécia. Só que a Finlândia e a Suécia também estão passando pelo mesmo flerte. Também estão passando pelo mesmo flerte pelo qual a Ucrânia passou. Então, não é difícil da gente imaginar que, por todo o histórico finlandês, o Putin possa querer fazer por lá o que está fazendo na Ucrânia. Então quer dizer que... Aproveitar o embalo. Aproveitar o embalo. Então quer dizer que o Putin ele vai reincorporar esses territórios na Rússia? Talvez não. Talvez ele não esteja buscando ampliar o território russo. Talvez ele esteja apenas querendo criar o que a gente chama de Estado tampão. O que é um Estado tampão? É o que é a Bielorrússia. É um país que está ali para garantir a sua segurança. Então imagina, se ele tem a Ucrânia, a Bielorrússia e a Finlândia como territórios que protegem a sua fronteira e não fazem parte da OTAN, aí os russos podem dormir muito mais tranquilos. Igor, posso te fazer uma pergunta em relação a isso? Claro, por favor. Mas, por exemplo, como é que você vê isso acontecendo na prática, já com a Finlândia se aproximando da OTAN? Porque, assim, você acha que teria um novo conflito, e até o povo russo, que muita gente já não concorda com a guerra que está tendo, tanta gente foi presa por protestos, mas você acha que a Rússia teria essa força de entrar em outro país ou algum tipo de ação política que envolva a Finlândia para colocar um fantoche, alguma coisa do tipo? Olha, tudo vai depender do quanto tempo a guerra na Ucrânia vai durar, né? Se isso se resolver nos próximos meses, eu não acho que o Putin ele vai ficar satisfeito com a Ucrânia. Eu acho que ele vai partir para cima da Finlândia, sim.
a história tende a se repetir. Se a gente voltar alguns anos na história, a gente vai lembrar que lá em 1938, um cara chamado Adolf Hitler fez a mesma coisa em relação à Tchecoslováquia. Ele partiu para cima da Tchecoslováquia, e aí o mundo, com medo do Hitler, falou assim, se a gente decidir parar ele agora, isso aqui vai acabar virando uma guerra. Então vamos deixar ele tomar a Tchecoslováquia, porque aí, quem sabe, ele sossega. Ele não sossegou. Ele partiu para cima da Polônia. E começou a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho a impressão que o Ocidente, e a OTAN, inclusive, estão no mesmo embalo. A gente sabe que a gente não pode começar uma guerra contra o Putin, porque vai virar a Terceira Guerra Mundial. Então, vamos deixar ele tomar a Ucrânia? A Ucrânia já está perdida, tá, gente? Vamos deixar ele tomar a Ucrânia e, quem sabe, ele sossega. Eu não acho que ele vai sossegar. O Putin, ele não blefa. O Igor, eu também tenho uma pergunta. Pois não. Mas quando você fala assim, que ele achou que era uma coisa mais rápida e que a quantidade de sanções que estão acontecendo lá na Rússia está sendo, acho que até um pouco maior do que ele imaginava, isso também não destrói um pouco o poder dele de pensar em entrar, por exemplo, na Finlândia ou num outro lugar? Porque ele não estava contando com todo esse tempo, ele achou que isso é uma coisa mais rápida. Queria lá peitar os caras, entrar e acabou. E não está sendo muito assim, porque talvez eles estejam sendo orientados a fazer justamente correr com esse tempo para que prejudique cada vez mais economicamente a Rússia, né? Sim. E aí vem a hora de tirar a carta da manga e tirar o coelho da cartola. Então a gente tem que ter medo disso, porque ele pode se sentir, muito... A hora que ele fala, agora eu não tenho nada a perder, vamos embora e... Isso. Sem dúvida. Fazer tragédias, né? Sem dúvida. E, Daniela, é o que eu te falei agora, é a hora que a gente tem que puxar o coelho da cartola, porque tem um país aí que a gente ainda não falou e que é absolutamente estratégico, que é a China. Mas a China, a gente não... Eu não sei, eu vou falar por mim. Claro. A gente não entende muito qual é a posição que ela está tomando, né? Esse é o perigo. Ela parece meio neutra, mas ela não apoia, ela não vai contra, ela... Talvez até por isso, porque ela sabe que se ela se posicionar, pode acontecer realmente uma terceira guerra mundial, né? Sim, esse é o perigo. E aí eu quero que vocês vejam só que curioso, né? O Vladimir Putin e o Xi Jinping, líderes da Rússia e da China, né? São amigos, né? A China e a Rússia são países amigos. De tal modo que o Xi Jinping já falou publicamente que ele está com a Rússia para o que der e vier. Não agora, durante a guerra, mas no passado. Tá? Vocês lembram quando que começou a guerra? Quando começou a invasão? Há um mês atrás. Um mês atrás, né? Exatamente há um mês atrás. No dia 24 de fevereiro, que foi uma segunda-feira, se eu não me engano, começou a guerra. E no dia 23 de fevereiro, a China tinha acabado de realizar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Publicamente, o Xi Jinping disse: não sei o que a Rússia pretende fazer, eu só peço um favor ao Vladimir Putin, que se ele for fazer alguma coisa, que espere os Jogos Olímpicos acabarem. Ele esperou. 24 horas. 24 horas. Jesus. Não é? Vejam só. Para a China, essa situação ela é muito interessante também. Olha, os chineses eles estão olhando muito atentamente para o que está acontecendo e, principalmente, qual está sendo a atuação da OTAN. Porque a China tem uma situação muito mal resolvida com o território de Taiwan. Taiwan é um território que a China quer reincorporar já há muitos anos. Como a resposta do Ocidente da OTAN não está sendo uma resposta bélica,
Eu não vou estranhar se nos próximos meses a China partir para cima de Taiwan para reincorporação. Já é algo que está sendo planejado, que a gente vai ver certamente na próxima década. E talvez isso só tenha acelerado ainda mais o processo. A China tem interesse no que está acontecendo, sim. Só que é um novo momento de guerra. Na verdade, é uma nova Guerra Fria. Que bipartiu o mundo, não mais entre Estados Unidos e União Soviética, mas entre Estados Unidos e China, na verdade. A China, se perceber que a OTAN vai entrar na guerra, ela vai entrar também. Só que ela vai entrar com a Rússia. Porque é a chance que ela tem de conseguir acabar de vez com a hegemonia americana e aproveitar o seu potencial econômico para se transformar de fato na grande potência do mundo. Então, Ou seja, está todo mundo esperando os movimentos, os próximos passos, para entender se parte para ataque ou se fica de boa. exatamente. Então, Daniela, por que eu estou falando isso? Porque, no meu modo de ver, o Vladimir Putin ele está sofrendo com as sanções do Ocidente. Por outro lado, a China está comprando tudo aquilo que a Alemanha não quer mais comprar, por exemplo. Entendeu? A China está suavizando o impacto econômico do Ocidente. E isso, na verdade, mostra que a China não está tão neutra assim nesse conflito. Em nenhum momento a China disse que ela é contrária à invasão russa sobre a Ucrânia. Ela nem sequer votou contra a invasão. Então, notem como o que a gente está vivendo, na verdade, é uma mudança geopolítica, uma mudança de ordem internacional gigantesca. Porque qualquer coisa que aconteça a partir de agora já vai ter significado uma mudança na balança de poder. Ô Igor, mas a China, por exemplo, ela não sofre também as consequências da sanção sobre a Rússia? Porque, por exemplo, a Rússia, me corrija se eu estiver errado, tá? Claro. Manda fertilizantes, por exemplo, para o Brasil. Das maiores importações que a gente faz de fertilizante é da Rússia. E aqui a gente é o maior produtor de soja. E a soja vai para a China. Uhum. E a China produz, por exemplo, carne da soja, né, vaca, tudo mais, aquela coisa toda. Mas essa relação global de uma meio que interdependência entre os países, isso não afeta a China a ponto de ela falar, eu acho melhor a gente ficar tranquilo, resolver isso e voltar o comércio de uma forma mais ajustada, vamos dizer assim. Olha, a lógica está certa. A prática só que eu acho que é diferente, porque não acho que nenhum país vai querer impor uma sanção contra a China, porque o país seria mais afetado do que a própria China. Em outras palavras, o Brasil é muito mais dependente da China do que a China é dependente do Brasil. Entendi. Tá? Com a Rússia, a lógica se aplica. Com a China, não. Tá? Então, notem como é realmente complicada a situação. Né? O que eu acho que vai acontecer, né? Aí que a gente vai assistir em breve, é um processo de realmente desgaste econômico russo. Né? A Rússia não vai quebrar, a Rússia não vai falir, porque ela sempre vai estar com esse apoio chinês, mas é um desgaste econômico. Né? Uma negociação que mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo, em que a Ucrânia vai aceitar essa exigência russa de não integração ao bloco da OTAN. Né? E talvez ceder a Crimeia. Né? Mas não acho que vai acontecer a desmilitarização da Ucrânia e tampouco acho que as regiões separatistas vão de fato se separar. Né? Vai ter um meio termo aí. Né? Num cenário mais pessimista, digamos assim, o que poderia acontecer? Vamos assim, explorar para o pior dos cenários. O Putin não ficar satisfeito com a Ucrânia, atacar um outro país, e a OTAN, com medo de que isso possa ficar uma coisa cada vez maior,
entrar na guerra, né? Aí a gente caminha com a Terceira Guerra Mundial mesmo, aí a gente vai viver uma coisa que, como eu falei, não é exceção, é regra. Tá? É difícil para a gente imaginar isso, né? Mas... O Igor, eu também fico pensando uma coisa aqui. A sociedade, ela tem poder zero em cima de uma guerra política, assim? Zero? Tipo, eu estava lendo uma reportagem que os bilionários russos já perderam absurdo, assim, tipo... E eles também, muitas vezes, financiaram alguma coisa para o governo, para ter essa negociação boa política. E eu fico pensando, a sociedade é zero, não tem poder nenhum numa guerra dessa, assim? Olha, Daniela... Os caras que comandam mesmo, assim, tipo, o dinheiro vai, volta. Então, aí entra um pouco, talvez, a questão da imprensa que eu te falei, né? Acho que foi o Murilo que comentou, pô, mas a gente vê lá que muita gente na Rússia é contra a guerra, tal, né? Muita gente na Rússia é contra a guerra, e essa muita gente na Rússia que é contra a guerra é mostrada pela imprensa ocidental. A imprensa ocidental não mostra quanta gente está a favor da guerra, né? E acredite, eu tenho certeza absoluta que a maior parte da população russa está a favor da guerra. Entendi. Porque a narrativa é o discurso interno, né? E aí, quando você quer juntar a sua população, nada melhor do que criar um inimigo externo, né? Então, olha, o nosso inimigo não somos nós, russos. O nosso inimigo são os neonazistas ucranianos. É o imperialismo americano. Eu tenho uma pergunta sobre isso. O que eu tenho lido de mídias alternativas é que um pouco, é claro que além de tudo que a gente conversou aqui, mas tem uma outra narrativa, que é a narrativa da ótica russa sobre o crescimento do nazismo, do neonazismo lá dentro da Ucrânia, inclusive usando a figura política, né, do cara que era comediante, teve apoio dos Estados Unidos, não sei o quê. Então eles falam muito, né, desse apoio neonazista e que por conta disso o Putin meio que aparece um herói, estou defendendo vocês aqui do neonazismo. Como que é isso na sua visão? Essa é uma questão ascendente na Europa, né? Acho que a Raíssa pode até comentar melhor do que eu isso, mas o neonazismo, né, esses novos nacionalismos fascistas, né, eles estão em ascendência na Europa por vários motivos. O principal deles é pela crise de refugiados, principalmente provenientes do continente africano, que chegam na Europa e que, enfim, na situação em que chegam, acabam ocupando certos postos de trabalho e, na visão de muitos europeus, entre muitas aspas aqui, acabam contaminando a Europa, né? Então, os grupos neonazistas europeus, eles estão crescendo. Inclusive, tem países em que isso já é, assim, uma realidade, em que esses grupos já participam ativamente da política, em que esses grupos já possuem candidatos próprios, né? Então, na Ucrânia não é diferente, não. Na Ucrânia também existem, né? Agora, é claro que como você falou, Patrícia, são narrativas, né? Por que o Putin ele usa o aspecto do neonazismo? Porque a Rússia ajudou a combater o nazismo alemão na Segunda Guerra Mundial. Por isso. Obrigada. O Igor, até... Alguém ia falar? Não. Puxando o gancho aí dos refugiados, estava falando, está circulando também bastante vídeo aí falando da imprensa, né, novamente, da internet também, dos refugiados ucranianos, dos cidadãos ucranianos também, trazendo esse recorte racial também, né? Que é falando assim, agora a gente está vendo as nossas crianças loiras de olho azul sendo mortas na nossa frente, né? Falando sobre... E isso é um discurso disfarçado, mas nazista, né? Tipo, e inclusive menosprezando até as guerras das quais a gente não fala muito, né? As guerras da Palestina, Israel, Líbia e por aí vai. As guerras que é gente preta morrendo, né? Vamos dizer assim. E então, tipo, isso é real? Existe esse recorte racial em que os próprios refugiados, quem está sofrendo com a própria guerra,
tá ali pisando na cabeça das outras pessoas, assim, tá? Dentro de um recorte de raça mesmo, de cor, é uma outra problemática dentro da própria guerra, né? Como você enxerga isso? Sim, Matheus, provavelmente sim. Eu queria só fazer uma provocação para vocês aqui, né? A gente está 1 hora falando sobre a guerra na Europa, né? Sendo que quantas guerras civis, por exemplo, que ocorrem em vários outros lugares do mundo, que a gente não gasta 5 minutos para discutir, né? O continente africano, a todo momento, é tomado por ataques terroristas. Mas a gente fica chocado quando alguém explode o Bataclan na França. Sim, até uma pergunta minha emendando aqui junto, era isso, por que chama tanto mais atenção, além do racial, né? Tanto mais atenção a essa guerra do que todas as outras que estão acontecendo há mais de década, né? Tipo, se eu não me engano, acho que a do Afeganistão está há mais de 21 anos, ou aconteceu durante 21 anos, né? E a gente não fala sobre isso. Não, E agora a gente está falando, né? Porque nós ainda temos uma visão eurocêntrica de mundo, né, Matheus? Assim, somos brasileiros, né? Mas a gente não pode esquecer que toda a nossa educação ela tem um embasamento europeu, francês, né? Que a gente estuda, por exemplo, o planisfério a partir de um desenho também europeu, né? Se vocês perceberem, a Europa ela está no centro e está em cima, né? Então a gente vivencia até hoje uma lógica europeia, né? O sonho de muitos brasileiros é se mudar para a Europa, né? Sonham com a vida na Europa. Isso não é de hoje, isso, enfim, é desde o Brasil colônia. Então, chama a atenção porque nós ainda consideramos, isso é uma falsidade, mas nós ainda consideramos a Europa como o centro civilizatório do planeta. Como que o auge da civilização ainda faz a guerra? Isso nos choca, né? Ô, Igor, a Oi. Mariana aqui. Mas Sim. você acha também que chamou um pouco também da atenção do mundo todo pelo tamanho que essa guerra pode vir a se tornar? Por também poder vir a tornar uma terceira guerra mundial, pelas potências que estão aí rolando, né? Rússia, Estados Unidos, com a OTAN. Porque, querendo ou não, é isso que você falou, você vê algumas resoluções, né? Mas a resolução pessimista é ter uma terceira guerra mundial. Isso Sim. acaba impactando o mundo todo, né? Com Então, certeza, talvez Mariana. o olhar todo, do mundo todo, também seja um pouco por isso, também, você não acha? Eu acho que fez uma leitura muito precisa, na verdade, é isso mesmo. O fato de termos pelo menos uma grande potência envolvida nisso gera a preocupação da coisa aumentar de tamanho, tá? Então, é claro que a gente joga um olhar mais atento para essa situação. Fica aqui uma dica para vocês. Sempre que uma grande potência do mundo estiver envolvida em um conflito, é sinal de que a balança de poder do mundo balançou, né? Mudou, tá? Então, eu comecei a minha fala dizendo, isso aqui que a gente está vivendo hoje é uma mudança na lógica do mundo. E é mesmo. O mundo do dia 24 de fevereiro é diferente do mundo do dia 23 de fevereiro. A gente está caminhando para uma nova configuração geopolítica do mundo. E a gente ainda não sabe onde vai dar. Existem autores nas relações internacionais que já dizem que a invasão da Rússia pela Ucrânia será vista no futuro como o episódio que marcou o começo da Terceira Guerra Mundial. Só que como nós ainda estamos vivendo isso, não temos como saber, né? Assim como também existem autores, como é o caso do embaixador Rubens Recupero, aqui do Brasil, que fala que essa situação, na verdade, nada mais é do que o cair de uma nova cortina de ferro. Portanto, uma nova Guerra Fria. Uau! Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Para a gente ir encerrando aqui, não tomar mais tempo do Igor.
Acho que todo Alguém? mundo termina esse bate-papo aqui tenso, né? Eu acho que, na verdade, são várias perguntas, né? Tensão. Não, com certeza a gente ficaria horas conversando, tentando entender Sim. cada detalhe. E o Eu, Igor fala com muita pessoalmente, clareza, é gostoso ouvir ele, gostoso assim, o assunto não é bom, mas ele fala com muita clareza, Sim, é muito, eu muito Eu didático. Acho que tem que ter pessoalmente um por preciso semana. compartilhar. Oi, Raíssa. atualizando as informações. Exato. Não, eu queria só compartilhar que eu pessoalmente acabei ficando. Porque você fala de uma forma didática, né? E eu senti direto, objetividade né, nas suas colocações e tal. E eu que estou aqui, foi um pouco mais, um pouquinho mais pesado para gente, para mim, né? Porque a gente está vendo, né? Compartilhando com os meus amigos do Brasil, a gente contar no Brasil está muito longe. Fisicamente, a gente tem quantas guerras em favelas do Brasil todo dia. Mas Não é igual, né? mas não afeta a nossa vida como quem está aqui do lado. Então, eu ofereci a minha casa para refugiado, eu fiz doações de roupas e dinheiro para refugiados, eu encontrei refugiados no mercado, a gente não acha mais para comprar trigo, óleo, leite, farinha, o preço do gás. Então, tem orientações já para, graças a Deus, o verão está chegando, mas para a gente diminuir o aquecedor. Eu adotei um cachorro abandonado pela guerra da Ucrânia. Então, está muito perto, eu não posso negar que é assustador, assim, porque a minha conversa com meu marido era: beleza, existe a OTAN, a Rússia não vai entrar, mexer com a Alemanha ou com a galera que está dentro desse grupo aí, porque vai iniciar a Terceira Guerra Mundial e não vai chegar nesse nível. Mas eu ficava me perguntando, eu não sei o que move esse cara, o que tem na cabeça desse cara que ele começou tudo isso, como é que eu vou descartar 100% a possibilidade do cara, não sei, ele quer e é isso que ele quer mesmo, é a Terceira Guerra Mundial e ele tem a China atrás dele. E aí? Como que a gente lida com esse tipo de perspectiva estando aqui? Isso é muito louco para a gente que viveu no Brasil, cresceu no Brasil e sempre viu isso pela televisão. É muito louco. Raíssa, deixa eu fazer só um brevíssimo comentário disso que você falou, com uma tentativa da gente entender o porquê dele estar fazendo isso, né? Sabe aquela criança que na escola sofre bullying de todos os amiguinhos? Que durante muitos anos sofre bullying dos amiguinhos? Até que, de repente, cansa de sofrer bullying dos amiguinhos e parte para cima? A Rússia, desde o fim da União Soviética, se sente completamente humilhada, da mesma forma como a Alemanha, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, se sentia absolutamente humilhada. É por isso. Mas Aí dá mais medo ainda, né? Porque é o lado humano, digamos assim, né? Da pessoa. Não tem a ver com questões políticas. É meio... Cara, foda-se, eu quero acabar com essa merda mesmo. E é isso aí. Foda-se, todos vocês. É assustador, gente. Assustador. É assustador e a pessoa estar no poder, né? Porque podia ser só um louco ali, né? Andando na rua. O problema é o nível do poder que tem na mão, assim. Sim. E é uma realidade é muito louco, porque a gente não está acostumado com isso. E, de fato, essas realidades de guerras e atentados aqui na Europa sempre foi muito comum, infelizmente, né? Mas, há 2 semanas atrás, eu contei para alguns amigos aí, teve um lançamento de emergência de 2 aviões supersônicos em uma cidade perto aqui da Alemanha.
A gente ouviu o barulho daqui, todas as cidades vizinhas aqui ouviram barulho, a parede do meu prédio tremeu. Foram 2 booms enormes, assim. E o meu marido estava em reunião e com pessoas de outras cidades e todo mundo parou e ouviu naquele momento. O que a gente pensou? Chegou. Caiu a bomba aqui, chegou, acabou. Pegar a malinha ali de emergência e vazar, vamos embora. Esse é o nível... Enfim, foi um erro de um avião que saiu sem avisar. Mas, assim, olha o nível do medo. A minha vida pode acabar amanhã. A bomba pode cair. Pensar que essas pessoas vivem essa realidade e pensar que, sei lá, daqui um mês o cara pode declarar mesmo e acabou. Gente, isso é... Agora, só para deixar vocês talvez um pouco mais tranquilos, eu, na minha perspectiva de analista... Tá uma atenção. Igor, fala, o que você... Não, na minha não vou dormir hoje. Eu tô na esperança aqui. Dá uma notícia boa, Igor, pelo amor de Deus. Na minha visão como analista de relações internacionais, né, eu acho que a gente ainda está distante da Terceira Guerra Mundial. Ai, que bom. Tá? Pronto, eu acho que a gente ainda está distante da Terceira Guerra Mundial, porque nesse momento, para o Putin, ainda não é interessante ele partir para cima de um país da OTAN, entendeu? É assim, o negócio é o seguinte, a Ucrânia caiu, tá? A Ucrânia já era, é bola encaçapada, tá bom? Os próximos movimentos vão ser importantes? Vão ser importantes. Mas eu tenho a impressão que o Putin ele vai dar uma segurada a partir de agora. Tá? Se for para ter uma Terceira Guerra Mundial, não vai ser imediata. Vai ter ainda toda uma nova configuração estratégica de países que se envolveriam para aí, então, algo começar. Tá? O Igor, eu acho engraçado quando fala o Putin, é um poder dele mesmo, assim, tipo, existe um governo atrás dele, né? Ele é amparado por todo um governo, não é uma coisa da cabeça... Porque às vezes quando falar, o Putin faz isso, o Putin faz aquilo, a sensação que dá é que ele, o cara que comanda tudo isso, e ele pode decidir tudo, e ele não conta nem com as pessoas que estão lá dentro. Não é assim, né? Existe todo um governo que ampara ele, né? Existe. Porque senão mata o cara e acabou a guerra. Não é isso, né? Existe, Daniela, existe todo um governo por trás dele, só que ele está no poder há 25 anos. Então, quer dizer, se matar ele, acaba a guerra hoje? Não sei. É uma sugestão, Dani. Quem vai tentar? Isso é um convite? Depende do quanto que a população, que a gente não sabe de fato, está apoiando isso. Depende se, de repente, matá-lo não faz com que ele se transforme num mártir, aquele que idealizou a Rússia grande de novo. Você estava comentando sobre que da forma como você vê, ainda tem chão, né, para realmente estourar uma guerra, etc. e tal. Eu tenho reparado em como que a turma assim do Ocidente está ressabiada em tomar o partido, porque tanto é que o Zelensky fez aquelas montagens da bomba caindo em Paris, e aí apelou para o 11 de setembro, e aí falou, não adianta você falar, não adianta palavras, eu quero armas e tal, e a moçada tá segurando mesmo para não tomar o partido. Sim. E sabe por quê? Porque aí é polêmico também o que eu vou falar, mas só 50% da guerra é responsabilidade da Rússia e do Putin. Os outros 50% é responsabilidade da OTAN. E tá todo mundo quietinho aqui, né? Tá tudo aqui. A OTAN, como organização de segurança internacional, sabe muito bem que essa incorporação de territórios que eram ex-repúblicas soviéticas é uma provocação. É mais uma vez Estados Unidos enfiando devolve eles tudo, né? gente. Pode devolver? E por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como
as narrativas da imprensa são passadas para a gente. Oi, Não é Igor, o lado bonzinho, o lado malzinho. desculpa interromper, Igor. Existe hipocrisia americana gigantesca também por trás disso. E onde a gente consegue informação boa, que tem algum lugar que você possa indicar para gente, que seja um pouco menos tendencioso? A minha sugestão, Carolina, é assim, é você buscar notícias não apenas na imprensa nacional, mas na imprensa também internacional. Quase todos os jornais do mundo hoje possuem versões pelo menos em 2 idiomas. Então vai lá, pega, por exemplo, um jornal russo e lê como que está sendo noticiado lá. Pega um jornal ucraniano, vê como está sendo noticiado lá. Com isso, não estou dizendo que vocês vão encontrar a versão verdadeira, mas a gente consegue, pelo menos, ver 2 lados da moeda diferentes. Legal, muito bom. Ô Igor, e você acha que essa questão da Terceira Guerra Mundial, você falou, né, que está muito distante e tudo mais, você acha que é porque grande parte dela se aplica àquela frase que dizem, né, que foi do Einstein, que não sei como será a Terceira Guerra Mundial, né, mas sei como será a quarta, com paus e pedras, né? Você acha que a questão nuclear, ela freia muito esse ponto da Terceira Guerra Mundial, ou se estourava, gente, é isso, Acabou toma para nuclear nós. aí, acabou e é isso? Eu acho que sim. Né? Eu acho que existe um entendimento das grandes potências que a Terceira Guerra Mundial pode desencadear uma guerra atômica. Né? E a guerra atômica, ela é desastrosa, porque ela pode promover um evento de extinção humana. Bacana. Com essa fala, a gente Desculpa, encerra. galera, foi mal. Conclusão maravilhosa. Obrigada, Murilo. Bacana. É a Muito primeira bem. aula sobre Me guerra que perdoa, a gente gente, me escuta perdoa. que não tem conclusão. Isso é muito desesperador. A gente sempre Nossa. ouve o começo e o fim da guerra, né? A gente não tá ouvindo Gente, o fim. horroroso isso. É horrível. Esquece a Covid, vamos Verdade. sair abraçando todo mundo. Verdade. Está no olho do Saudade furacão, da é ter- Covid. Nossa, vou sair daqui, vou até acender um cigarro. Deus me livre. Mariana, tá nesse nível. Realmente complicado. Gente, Eu também, amiga. tem algo até Raíssa. Eu vou encerrar para a gente não tomar mais tempo aqui. Vou desligar aqui, ó, interromper a gravação.